Você vai assistir agora mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte. Corinthians! O Panzinho, Fabinho fechou. Grande, entre as pernas, Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! Lá vai Edmundo, partiu! Pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians! Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 gol! Corinthians! Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, uma saudação especial a você que começa a acompanhar a partir de agora o Corinthians em marcha na sua terceira fase, programa de número 5, aqui por todas as nossas plataformas. Obrigado a você que está no YouTube do NSC TV, o NSC TV Esporte. Obrigado a você que está nas minhas redes sociais, principalmente no canal do YouTube, Octávio Tatá Muniz. E obrigado a você que a qualquer tempo e a qualquer hora está nas nossas plataformas, no Só Play, no NSC TV Play e assistindo em melhores momentos através da Com Brasil para todo o país. Pois é, programa número 5. Temos muitos assuntos para tratar no dia de hoje, mas vamos começar com a homenagem tradicional ao fundador desse programa, ao criador desse programa, o velho Otávio Muniz, que pela Pan-Americana apresentava todos os dias, durante 3 décadas ininterruptas, o Corinthians em marcha, sempre das 15:07 às 7 da noite. O Muniz estava lá contando tudo a respeito do Corinthians, com a redação do nosso Antoninho de Almeida. Que saudade de todo mundo. E colaboração do Edson França. Tá aí o anúncio. Esse aí eu tirei da Manchete Esportiva. Era contracapa da Manchete Esportiva. E na segunda fase? Na segunda fase do Corinthians em marcha, nós ficávamos na cabine do interior do Pacaembu, do outro lado, ao contrário das rádios, para fazer o microfone da galera. Não tinha intervalo, não tinha comentário. Comentário do nosso comentarista, que era o sobrinho, o Bruno Filho, era bem pequeno. E aí tínhamos o microfone da galera colocado ali para todo mundo falar conosco direto da arquibancada do Pacaembu. Que saudade. Bom, vamos ver o que nós temos de lembrança hoje aí, Otávio. Vamos rodar no começo do programa, como sempre. Olha, é só. Vou até ler a legenda, ó. Nesse momento, o maior arqueiro do Brasil assinava Gilmar dos Santos Neves. Aparece Otávio Muniz, nosso colega, ó, o Muniz aqui com a mãozinha cruzada, que transmitiria jogos do Corinthians do norte do país, e o Erwin Buck, responsável pela cobertura da temporada corintiana nas páginas de A Gazeta Esportiva. Aí é Gilmar dos Santos Neves, antes de Ronaldo Giovanelli, antes de Cássio, era então o maior goleiro da história do Corinthians. Que mais temos aí, Otávio, para relembrar o nosso Muniz? Ó, que chique, hein? Corinthians indo para a Turquia, matéria da Gazeta Esportiva lá sexta-feira,
18 de abril de 52. Isso aí faz 71 anos. O Muniz contava uma história dessa viagem aqui que o Celso Zelt não confirma no Almanaque do Timão. Um dia nós vamos falar disso aqui. Tá certo? Vamos lá. Mais uma, Otávio. Deixa eu ver o que tem mais aí. É bom, olha, eu não tenho a menor ideia do que se trata. Odorico também gostaria de ser corintiano. Passada a foto, sobrinho e Bruno Filho, que são mais velhos que eu, podem explicar o que quer dizer essa manchete 19 de janeiro de 57. Não tenho a menor ideia de quem era o Odorico. Troca aí, Otávio, próxima. Deixa eu ver o que tem. Eita, aqui é uma fase do Muniz que não tem nada a ver com o Corinthians, mas é uma lembrança muito legal. Aqui ele está ao lado de Américo Freire. O senhor Américo Freire era diretor do Centro Educacional e Esportivo Geral de José de Almeida, em Pirituba, que é onde eles estão nessa foto, e o Muniz era o vice-diretor. Muniz dividiu sempre a vida jornalística com empregos públicos, né? Acho que eu tive de quem puxar nesse aspecto, né? Vamos lá, próxima. Olha, outro dia me perguntaram nas minhas redes sociais a história dos videotapes da TV Record. O papai, o velho Muniz, que não era com C e não era com Z, era sem C e com S, é precursor da história dos videotapes na televisão. Eu não me lembro, honestamente, eu não consegui, quando trabalhei na Record 10 anos seguidos, não consegui nenhum videotape porque pegou fogo essa parte do arquivo, mas aqui está a prova em conteste, olha lá, uma nova maneira de ver futebol a cores, hoje 23 horas, era videotape, Portuguesa e o outro time que eu não vou nem falar o nome para não dar azar, pela TV Record Canal 7, Muniz, Alfredo Borba, Carlos Lemos e Gilberto Pereira. Que mais temos aí, Otávio? Para relembrar o velho Muniz. Poxa, aí é importante, olha lá, Meio-Dia Esportivo, que era o nome do jornal da Pan-Americana, um programa de Otávio Muniz, era ele que comandava. Nós precisamos procurar esses patrocinadores. Será que existe ainda a autoimportadora Maringá e o Blanco e Salvino? Acho que não existe mais. Né? Acabou, Otávio? Era isso? Acho que não temos mais nenhuma, né? É isso aí. Vamos colocar nosso povo aí na tela para começar o Corinthians em marcha. Um grande abraço para todo mundo. Sobrinho, o que era o Dorico que estava lá, que eu não tenho a menor ideia? E se você quiser falar das outras fotos, fique à vontade. Grande abraço, Chico Sobrinho. O Dorico era um jogador do Grêmio, ele era um volante que jogava no Grêmio na década de 50, 60, era um jogador importante no Sul, né? Na época que o Grêmio ainda não tinha a projeção que tem hoje. O futebol se resumia ao Rio-São Paulo, né? Depois, mais para frente, é que se integraram Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Mas o Dorico era um jogador importante lá do Sul e ele queria, pelo que eu entendi ali, ele queria jogar no Corinthians, porque era um salto de carreira enorme, né? Você sair do Grêmio para jogar no Corinthians. Hoje em dia não é tanto, né? Mas naquela época a coisa era bem pesada. Queria fazer uma menção aqui ao dia 18 de abril de 52, Tatá. Eu acabara de completar um mês, né? Eu nasci em 15 de março de 52 e no dia 18 de março de abril de 52, o nosso pai ele foi viajar para a Turquia. Só que essa viagem, Tatá, ela demorou exatos 70 dias. Não é uma viagem de uma semana nem de 15 dias. Foram exatos 70 dias. E reza a lenda que quando ele voltou, aquele que tinha um mês já tinha 4, né? Quase 4. E estava no colo da mãe, óbvio. Ele perguntou: quem é essa criança? Oh, essa criança é seu filho. Ele falou: não, não é possível. Meu filho não é desse tamanho. Então, esse tipo de lembrança que eu tenho de que a mamãe contava para nós é muito bom de ver ali o dia 18 de abril de 52. E para terminar, para passar para os outros, nós entramos num mês muito importante, mês do aniversário de 2 dos nossos integrantes aqui, né? Do Léo e do Felipe. Ambos fazem aniversário em outubro. E eu me lembrei o quanto eu sofri, mais do que o Bruno sofreu e mais do que você sofreu, para ver o nosso time campeão. Aí examina a situação dos nossos meninos aqui. Felipe nasce num ano onde o Corinthians é campeão paulista depois de 23 anos, no mesmo mês. O Léo nasce um ano antes de nós ganharmos o Campeonato Paulista, depois de 7 anos de jejum. Tínhamos ganho em 88, ele nasceu em 94. E esse menino que está aqui embaixo, então, que já nasce campeão brasileiro, né, de 98, aí com ele, criancinha, é bi-brasileiro,
é campeão mundial. Então, olha, eu lembrei desses 3 moleques aí e eles são bafejados pela sorte, porque não sabem o que é sofrer, Tatá. É verdade, é isso mesmo. Aliás, um dia eu conto a história do bicampeonato que a gente morava em Pernambuco, que é muito legal. Ô, Bruno Filho, eu não sei se isso entrou na minha cabeça porque alguém me contou, se essa era uma história que ele contava e eu ouvi e guardei, ou se isso estava escrito em algum lugar. Honestamente, eu não me lembro. Eu sei que eu brinco com as pessoas sobre esse assunto, mas você viu ali eles embarcando para a Turquia. E por algum motivo vem na minha cabeça que ele teria dito para alguém que ele integrou o banco do jogo contra o Galatasaray. Eu não sei se isso é uma coisa que eu criei, entrou na minha cabeça. Se ele falou isso de brincadeira, eu achei que era verdade, mas enfim, fotos lindas aí para a gente comentar. Tá certo. Um abraço para todos, Chico, Felipe, Tavinho, para você, Tata. Eu, sinceramente, sei de uma história dele ter sido colocado na reserva de um time, mas não sei exatamente se é nessa viagem. Provavelmente porque numa excursão, né, sem os meios de comunicação que existem hoje, era mais fácil de você integrar um banco de reservas e tudo. Mas eu, sinceramente, para afirmar isso, eu não sei. O que eu queria dizer nessa abertura é que hoje é aniversário do nosso salão de festas, né? O nosso salão de festas completa 63 anos hoje. E eu queria com o Chico aqui ver se eu estou errado, mas acompanhar algumas datas importantes para o Corinthians. O primeiro jogo que eu vi lá, o Chico me disse que foi lá. Eu achava que era no Pacaembu. Mas nós perdemos para o Santos por 7-4. E o Não, Silva Pacaembu. Batuta, que era... foi no Não, Pacaembu, né? Pacaembu, Então, Pacaembu, Brunel. 7-4 foi Pacaembu. 64. eu pulo esse jogo e vou para uma tarde triste de 1969. Eu estava ao lado do Chico, num jogo contra o São Paulo e com o nosso falecido tio Dodô. E nós fomos Isso, ao banheiro no final do jogo, foi quando isso. caiu parte da arquibancada do Murumbi e um cidadão morreu do nosso lado, dentro do banheiro. Verdade, Isso foi no verdade. sábado de 1969. Aí eu pulo para 71, onde talvez eu tenha tido a grande primeira emoção da vida, quando nós ganhamos do Palmeiras por 4-3, né? Depois de estar Sim, perdendo por 2-0, e o velho Muniz ameaçado de ir embora. Ele queria ir embora do jogo, que o Palmeiras abriu 2-0 logo nos primeiros 15 minutos. E nós, com o gol do isso. Tião, acabamos vindo por 4-3. De 71, eu vou pular para 77. E você já disse da data, né? 77, Não, nós não dá estávamos para lá. pular. Desculpa, Tatá, mas é muito interessante isso que ele está falando, porque está tudo na minha memória. Não dá para pular 74, né? Dia 22 de dezembro de 74, que foi o Eu, dia talvez é, eu, mais terrível da minha vida de corintiano. foi terrível. Nós perdemos a final do campeonato, é verdade. Aí 77, aí depois Sim, disso nós passeamos um bicampeonato, né? foi. 82 e 83 foi um passeio dentro da casa deles, a gente passeou e foi bicampeão paulista, quando o Campeonato Paulista era o principal campeonato ainda Isso. que se disputava. Aí na década de 80, eu não tenho mais nenhuma recordação assim muito grande do Corinthians. Vem 90, no jogo final contra o São Paulo, eu não estava. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez. E aí eu trabalhando com você, inclusive, nós fizemos o jogo do ano de 98 na antivéspera do Natal, né? Que o Corinthians Sim, ganhou do Cruzeiro dentro do Morumbi, num dia de semana, à tarde, e o Corinthians foi campeão brasileiro naquela tarde. Repetiu em 99, e aí 2000 teve a grande partida com o Real Madrid, que eu não fui assistir. E aí do ano 2000 para cá, logo eu mudei para o Nordeste e tudo, mas eu é. queria registrar. Então é aniversário do estádio do Morumbi, e o Chico certamente deve ter assistido o dobro de jogos que eu. Eu talvez tenha Inclusive no dia, assistido no dia, lá. no dia de hoje, me ocorreu agora na memória, me passou aqui lá pela memória, o dia de hoje, 2 de outubro de 77, nós jogamos com o São Paulo no Morumbi, ganhamos de 2-0, gol do Geraldão e do Romeu. Foi naquela campanha do Campeonato Paulista de 77, foi exatamente no dia 2. Por que eu sei isso? Porque foi estreia do Osmar na Globo, dia 2 de outubro de 77, o Osmar Santos
estreou na Globo nesse jogo aí, Corinthians e São Paulo. Cara, eu tenho um desejo, se eu pudesse ter um, né? Desejo só, de manter essa minha memória pro resto da vida, rapaz, porque é uma coisa tão rica. Do Corinthians, Pois né? é, A memória do Corinthians. claro, claro. Nós podemos fazer um Bom, é programa isso. só. Só disso. Nós Registrar podemos essas fazer. datas da minha vida é, junto ao Morumbi. Vamos em frente aí, Tata. Fez bem, Bruno Filho. Morumbi, São Paulo, gol de Peixinho, inauguração do Morumbi contra o time de Portugal, acho que era o Sporting, ou Benfica, ou Porto, não me lembro, mas enfim. Boa, nós podemos fazer um programa só disso, Corinthians nos outros estádios. Podemos contar a história do Corinthians, não só no Morumbi, como no antigo Parque Antártica, no Canindé, no Pacaembu, enfim, podemos mesmo. Bem, vamos aos nossos Luiz Felipe Bruno e Otávio Muniz, um no Rio de Janeiro, o outro aqui mesmo em São Paulo, já para adiantar o primeiro assunto do programa, porque no momento em que estamos tratando desse programa, que estava ao vivo nas redes, nas plataformas, você está vendo na televisão em outro tempo, em outro horário, sabe que o programa foi ao vivo no dia 2 de outubro, vamos tratar do jogo decisivo da semifinal da Sul-Americana. Afinal de contas, o Corinthians em Fortaleza ganha o jogo, classifica, se empatar por qualquer placar, pênaltis, e aí pode ir à final, quem sabe contra quem será. A primeira arrancada da LDU contra o Defensa e Justiça foi 3-0. Felipe, um grande abraço aí no Rio. Pois é, o jogo vem aí, uma enorme esperança. O Corinthians muda de treinador de uma semifinal para outra. É um tema bem abrangente aí para você dar o seu olá inicial, pontapé inicial no programa, Lipe. Tudo bem, Tatá? Satisfação estar aqui com vocês novamente, amigos e amigas aqui que acompanham o Corinthians em Marcha. Bom, vamos começar pelo começo, então, né? Acho que é inevitável a gente falar sobre a passagem do Vanderlei Luxemburgo, a passagem mais recente dele no Corinthians. Para mim, medida acertada dentro de uma gestão bastante questionável do Duílio, uma das medidas mais acertadas que ele teve na gestão dele, a troca de treinador, né? Se a gente for analisar aqui sem emoção, né, essa passagem do Luxemburgo, a grande verdade é que o time do Corinthians, pelo menos na minha opinião, nunca conseguiu mostrar um padrão de jogo, né? O Luxemburgo ele estreia ali em maio, né, com o time já derrapando um pouco na Libertadores, o time já cai na primeira fase da Libertadores. Na Copa do Brasil, para mim, o grande momento da passagem do Luxemburgo, vocês vão lembrar, a reversão daquele jogo contra o Atlético Mineiro. A gente consegue fazer um bom jogo em casa, ganha de 2-0, vai para os pênaltis e consegue passar. Para mim, foi o grande momento da passagem dele. Mais ali na frente, o Corinthians também cai na Copa do Brasil para o São Paulo, né? Corinthians hoje flertando com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, quer dizer, time com uma receita de 800 milhões de reais por ano, uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais por mês, hoje estamos atrás do Cuiabá, né, na tabela, flertando com a zona de rebaixamento, né? E estamos aí pendurado na Sul-Americana, quer dizer, ainda com alguma esperança, é o único campeonato que restou, né, para salvar o nosso ano, né? Então, eu acho que é uma medida acertada, além de tentar salvar esse ano, eu acho que dá oportunidade também ao Mano de já planejar 2024. Tem aí 3 meses para avaliar o elenco e poder fazer um planejamento para 2024. Então, dentro, de novo, né, desse mandato e de decisões bastante questionáveis do Duílio, ao meu ver, nessa aqui ele acertou, tá? Falando um pouco do jogo contra o Fortaleza, eu acho que é um jogo muito duro, isso a gente já sabe. O Fortaleza é um time muito forte, né? Mas eu acho que o Corinthians, e historicamente a gente vê isso contra o Fortaleza, o Corinthians tem um retrospecto positivo, nessa hora a camisa pesa, a gente tem torcida, né, também, lá no Ceará. O time foi recepcionado hoje de uma forma muito calorosa pela torcida cearense. Pelo que a gente vê, o Mano também conseguiu, pelo menos ali, colocar o time, que eu acho que é o time titular. Não sei se o Otávio depois vai trazer o Campinho aqui, mas eu acho que é o que de melhor a gente tem. A gente vai ver o time aqui daqui a pouco. Então, eu acho que é um jogo muito equilibrado. Eu acho que o Marinho faz bastante falta ao Fortaleza. Eu tô esperançoso. Eu acho que a gente amanhã tem chance, sim,
Eu acredito, já vou antecipar aqui, eu acredito no empate, eu acho que esse jogo vai para os pênaltis, eu acho que o Corinthians ele vai passar para a final. E aí depois, mais para frente no programa, a gente vai falar um pouquinho mais, eu queria falar um pouco mais também sobre o trabalho do Mano. Eu acho que o Mano tem 2 trabalhos muito consistentes, né, nas suas passagens pelo Corinthians, e vale a pena a gente explorar isso um pouquinho com mais detalhe depois, tá? Ok, Felipe. Otávio Muniz, seja bem-vindo mais uma vez ao Corinthians em Marcha. É inegável, né? Pelo que nós ouvimos nos primeiros 4 programas, que certamente o Otávio está de acordo com a troca de treinadores, né? Um crítico contumaz que ele era do trabalho do Vanderlei Luxemburgo. E aí já emenda, né? Porque vem aí o Fortaleza, partida decisiva, semifinal. Se já quiser mostrar o campinho, fica à vontade. Diga lá, seu Otávio. Fala, Tatá. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, tudo que acontece nos jogos do Corinthians, nas semanas do Corinthians, é reflexo da gestão pífia, péssima, horrorosa, catastrófica de Duílio Monteiro Alves. O Corinthians ele vai para Fortaleza sobrevivendo com o que tem de melhor, com a sua torcida, com a sua garra, com aquele espírito que traz o escudo corintiano. Nós vamos lá, talvez para empatar, nós vamos lá sempre, todo mundo quer ganhar o jogo de futebol, mas creio que vamos ao empate, dependendo do nosso goleiro, dependendo da individualidade, porque o trabalho do Mano ele não vai surtir efeito ainda. A gente viu algumas coisas no jogo contra o São Paulo de princípios, mas são apenas ideias, são introdução de conceitos. O Corinthians ele vai para lá para jogar com raça e com coração, como diria a música. E essa decisão do Duílio de ter demitido o Luxemburgo, poxa, por que não foi antes? Não foi antes da data FIFA. Agora a gente vai jogar com outras ideias de treinador. Isso cria confusão no jogador, cria insegurança. Todo esse ambiente cria insegurança no jogador. Mais uma decisão que pelo menos está certa, né? Chutar o Luxemburgo do clube igual o Duílio fez, porque ele acordou de manhã e chutou para tentar contratar o Tite. Essa é a realidade. Não foi a decisão mais correta. Isso deveria ter ocorrido antes, porque não ia haver uma mudança grande, os jogadores já estavam insatisfeitos, os jogadores já não queriam mais saber de Vanderlei Luxemburgo no comando do Corinthians. E a decisão do Mano foi uma decisão que, no meu ver, foi a segunda, nosso plano A. Nosso plano A, porque o Tite com certeza não ia trabalhar no Corinthians. O cara já tinha dito 3 vezes não. Então era nosso plano A, o Mano Menezes. Como eu disse, contra o São Paulo já fizeram algumas mudanças ali no esquema tático. Eu, por ser corintiano, estou confiante, mas não passa disso. É aquela ansiedade, mas eu não vejo muito o que o Mano possa fazer nesse momento. Eu acho que é um momento dos jogadores se juntarem, como foi, por exemplo, na final da Copa do Brasil 2022, falarem, entre nós aqui e vamos pra cima deles no Maracanã. Esse é o sentimento que eu tenho, assim, que os jogadores que têm que tomar essa iniciativa nesse momento difícil. Beleza. Bruno Filho, e aí? Luxemburgo foi trocado por Mano Menezes. 6 por meia dúzia, 6 por 3, 3 por 6. Não, eu acho que o Mano, a primeira passagem do Mano no Corinthians, ela foi boa. O Mano foi campeão da Série B, mas foi, né? Ele caiu, o time caiu e o Mano trouxe o time de volta. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista. Já na segunda passagem não foi tão brilhante. Acho que o Mano tem suas qualidades, ele é um técnico de ponta do futebol brasileiro. E eu estou com o Tavinho, eu acho que o Tite seria mais ou menos um tiro desperdiçado, porque o Tite já tinha dito que não queria, né? Inclusive disse que não queria nem trabalhar nesse ano. Eu não sei se ele vai manter a palavra dele, porque nós estamos em outubro já e o Flamengo quer o Tite. Eu acho que o Mano tem tudo para endireitar. O que o Corinthians precisa, no meu conceito, é de time, né? Não existe nenhum mágico que possa fazer um time ruim, como é o Corinthians, o time ruim do Corinthians, jogar. E não será o Mano que vai conseguir. Já disse a semana passada, e digo quase todos os dias, a defesa do Corinthians é envelhecida, embora seja uma defesa firme. Mas é envelhecida, o time sente muito isso. E do meio campo para frente, tem aí o Renato Augusto, que é o xodó da torcida toda, né? Da imprensa, inclusive, que acha ele um fenômeno. Eu acho um jogador normal. E não tem mais nada.
Não vejo nada que possa dizer, o Corinthians é o grande favorito para ganhar do Fortaleza no Castelão. Agora, dizer que o Corinthians vai perder também eu não tenho coragem, porque eu não posso dizer o que eu não vou torcer, né? Só para acertar palpite aqui, eu não estou para acertar palpite. Eu, nesse momento desse programa aqui, eu sou um torcedor, por isso que o programa chama Corinthians em Marcha. Então é aquele murão, né? O famoso murão do empate, depois ganha nos pênaltis. Eu não sei, não vou dizer nada. Eu vou torcer para o Corinthians passar. Para o Corinthians não perder o jogo. O restante eu não sei dizer. Sobrinho, troca de Mano Menezes, de Luxemburgo por Mano Menezes, só lembrar uma coisa, né? Apenas para as estatísticas, né? Dos últimos 6 anos, tirando a primeira passagem do Fábio Carille, que foi absolutamente fora da curva, já que gostam muito de números, né? E eu não tenho como não gostar, porque quem inventou estatística na televisão fui eu, né? Então, tirando o Fábio Carille na primeira passagem, que eu repito, foi fora da curva, os últimos todos treinadores, para dizer aí 6 anos ou mais, sempre navegaram entre 47% e 55% de aproveitamento. E o Luxemburgo teve 48,4%. Só para deixar isso pontual, porque pode parecer que o Corinthians caiu para 20%, ou 15%, ou 10%, mas o Vanderlei Luxemburgo deixou o clube com 48,4%, que é a média dos últimos 72 meses ou mais. Diga lá, sobrinho, sobre isso e sobre o jogo, obviamente. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira delas é com relação ao time, né? Depois eu vou falar do Mano, a quem eu admiro, inclusive pelo seu profissionalismo, né? Todos nós sabemos que o Mano, dinheiro para ele não é problema, né? O Mano é um cara estabelecido, ele tem lá seus recursos e ele foi absolutamente chutado para a lata do lixo pelo nosso presidente, quando o presidente disse lá atrás que o Mano, na gestão dele, não trabalharia mais. E agora nós tivemos que tirar isso do lixo, né? Que ele tinha jogado, e chamar o Mano, e ele, de uma forma muito profissional, ele aceitou o convite. Então, meus parabéns a ele, tiro o chapéu para o profissionalismo, ele não precisava disso. Agora, claro, ele tem a vaidade dele, é um cara que sabe que se ele fizer um bom trabalho, a visibilidade vai ser grande, então essa pode ter sido uma das razões pelas quais ele aceitou o convite. Com relação ao time, eu discordo frontalmente do Bruno, eu não acho que o time é ruim. Uma coisa é o time não estar jogando por uma série de razões, outra coisa é o time ser ruim. Pô, Tata, vamos enxergar. Tudo bem, a nossa defesa é envelhecida, né? Fagner, Gil já estão mais velhos, o Fábio Santos também está velho, nossa defesa é envelhecida. Mas nós vamos jogar, Tata, contra uma defesa que tem Tinga, Tite, Brites e Bruno Pacheco. Pelo amor de Deus, isso aí é tudo bem. O Fortaleza é um time arrumado, bem treinado, tem um conjunto, seu técnico é bom. Agora, valores individuais, eu não vou nunca concordar que o time do Corinthians é ruim. Não vou concordar. Você tem jogadores de seleção ali, Lucas Veríssimo é jogador de seleção, Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, o próprio Uri, que é a quem eu admiro, e os meninos estão chegando. Então, para mim, o time não é ruim. O time não está jogando por uma série de razões. Eu tenho certeza que o Mano vai trazer o time para a realidade que esses jogadores têm que ter. Esses jogadores não são esse desempenho que a gente está vendo aí. De jeito nenhum. Esses jogadores são jogadores para ter um desempenho melhor. O ano passado, nós ficamos quase todo o campeonato no G4. Quase todo o campeonato. E ficamos 4 rodadas entre os 5 melhores. Que diferença de time que tinha, tirando o Roger Guedes, obviamente, né? O time é mais ou menos o mesmo, não tem muita diferença em relação. Tinha Fagner, tinha Gil, tinha Fábio Santos, tinha Renato, enfim, tinha boa parte dos jogadores. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de deslanche para esse time. E viria, se a gente conseguir amanhã um resultado, eu tenho certeza que esse deslanche virá. Nós vamos fazer uma final com a LDU, provavelmente, que já ganhou de 3-0 o primeiro jogo. Vai ser um jogo parelho, mas que a gente tem condição de conquistar esse título. Eu vou dormir hoje, eu já estou com a camisa, né? Aqui, ó. Eu vou dormir com ela e só vou tirar quarta-feira, porque eu tenho certeza que eu vou dormir terça para quarta também. Absoluta certeza.
Muito bem, antes de passar para o Otávio que levantou a mão para falar, eu só queria dizer, eu não estou aqui nesse programa para dar opinião, né? Eu estou aqui para jogar a bola para os companheiros, mas eu não vou me furtar a falar isso aqui, porque eu escrevi isso no roteiro e eu quero tratar desse assunto e os companheiros ficam à vontade aí. Otávio, já te passo aí a palavra. Poucas vezes eu tenho uma porção de tempo nesse negócio aqui, né? 41 anos, para ser mais exato. Eu comecei em 1982, portanto eu tenho 41 anos de crônica esportiva. Eu poucas vezes vi na minha vida uma campanha contra um profissional como eu vi contra o Vanderlei Luxemburgo. Nem na época da CPI, que o Vanderlei Luxemburgo era denunciado na CPI da Nike, teve que ir a Brasília, dar explicação para um monte de gente, nem naquela época eu vi uma perseguição como essa. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sei o que é, eu não sei que ódio é esse que o Luxemburgo, que é meu amigo pessoal de família, desperta nas pessoas, não consigo entender. Eu não sei se isso é uma discriminação por conta da sua idade, porque ele tem mais de 70 anos. Nem sei se isso que aconteceu é discriminação, mas poucas vezes eu vi uma campanha contra o Vanderlei, contra um treinador de futebol, como eu vi agora, inclusive dos mais jovens. Eu ouço o rádio todos os dias, leio os portais todos os dias, acompanho as principais mídias ligadas ao Corinthians todos os dias e poucas vezes eu vi uníssono essa campanha. E não fui só eu que vi isso. Muita gente viu isso. Então, queria deixar isso aqui pontuado, porque eu até mandei áudio para o Vanderlei, falando para ele isso e dizendo para ele a respeito disso, porque isso realmente foi uma coisa que me entristeceu e entristeceu demais. Otávio, enquanto o seu tio Chico estava falando, você levantou o dedo, diga lá. Não, eu queria mais dar um parecer sobre a escalação, que eu deixei ela prontinha aqui. Hoje a gente vai poder fazer ela manualmente com os ajustes aqui, que a gente pode discutir sobre as táticas do Corinthians aqui. Mas eu queria pegar um gancho nisso boa. eu queria pegar um gancho nisso que você falou, Tatá. Eu acho que eu não quero parecer inconveniente ou falar que você está sendo parcial. Mas veja o trabalho do Luxemburgo no Corinthians. O time jogava com um padrão de jogo, num 4-1-4-1 cansado. Ele dava obrigação defensiva para o Renato Augusto. O ambiente, não existia ambiente. Vanderlei Luxemburgo sempre foi carregado de ignorância nos seus trabalhos. Vanderlei Luxemburgo, nos trabalhos de sucesso, na minha opinião como pseudo-jornalista, porque eu não sou jornalista, eu sou economista, mas eu sei alguma coisa de futebol. Ele treinou 93, 93 Palmeiras da Parmalat, não foi? Se eu estou errado, me corrija. Um baita time. Quase falei um palavrão, me perdoe. Veio 98, 99, tinha Edilson Capetinha, Marcelinho Carioca, Ricardinho, aquela seleção do Corinthians. Foi pro Real Madrid. Então ele trabalhou sempre com jogadores de ponta. E alguns trabalhos me pareceram muito vazios quando ele não tinha jogadores, quando não tinha o dinheiro. Então esse é o meu parecer sobre o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que é muito pro nome que ele tem. Mas é um grande treinador. Foi um grande treinador. Hoje, acho que as suas ideias ainda estão ultrapassadas. Como jogar lá, vocês vão me zoar, né? Mas vocês, como ele gosta de marcar lá no tal do bloco baixo, essa flutuação no movimento do Moscardo, né? Fazendo duas linhas de 4 contra o Moscardo, flutuando no 4-1-4-1, queimando o Renato Augusto. Essa personalidade forte do Vanderlei Luxemburgo, eu acho que esses pontos fazem uma pressão negativa em cima do nome do treinador. E realmente, aí tem um ponto que eu concordar com você, Tatá, que realmente o pessoal pega muito no pé por causa da idade. O Filipão, no ano passado, estava na final da Libertadores. É tão velho quanto. Pois é. Tão velho quanto. Não vejo nenhum problema. Só que ele se tornou ultrapassado. Eu acho que ele começou a treinar nos últimos tempos ele começou a treinar com nome e não com inteligência. O tempo à nossa frente vai dizer. Vamos pôr o campinho aí para a gente falar um pouco mais a respeito do jogo, para a gente ver o que está sendo proposto pelo Mano Menezes. Está aí o que, para ser bem honesto, ninguém viu o treino do Corinthians, portanto ninguém sabe. Isso é uma ideia que está sendo colocada por todos os portais do time que vai enfrentar o Fortaleza, basicamente o mesmo time
que jogou o primeiro jogo com o retorno do Matias Rojas, que foi a Fortaleza, está lá, treinou e está recuperado. Portanto, a mudança, se houver, é só na movimentação. Eu começo com você mesmo, Otávio, de maneira sucinta para você falar desse time que pode ir a campo. Tá. Então, durante a semana eu observei 3 variações em que a imprensa tem falado sobre a equipe do Corinthians. Essa formação é o padrão que o Corinthians poderia executar. Ela já está adaptada para o 4-2-3-1, que vimos que o Mano começou a introduzir no Corinthians. Algumas variações táticas a gente pode colocar aqui. Obrigado ao pessoal do meu timão por ter criado esse aplicativo sensacional aqui. É trocada do Romero pelo Wesley. Né? O Romero ele faz esse movimento muito bem de voltar para marcar, né, junto com o Matias Rojas, então a gente ficaria compacto aqui num 4-4-2, tirando a obrigação tática do Renato Augusto de marcar. Então, essa aqui seria a função, né, mais primordial assim, que o Romero exerceria. A outra seria a entrada aqui do Fausto Vera, né, como o terceiro homem, né, de volante. Né? Então seria a entrada aqui do Fausto Vera, deixa eu ver aqui. Ele entraria no lugar aqui do Matias Rojas. Então vamos aqui no Matias Rojas. O Fausto ele entraria no lugar do Matias Rojas para dar mais solidez no meio-campo, fazendo aquele losango, né, que eles chamam aqui, para jogar num 4-4-2. E aí eu queria saber a opinião do Chico, do Felipe e do Bruno Filho para a gente discutir qual seria a melhor escalação pro Corinthians. Posso começar, Tavinho? Pode começar. Eu particularmente eu não escalaria o time dessa maneira, não. Bom, também não sou o Mano Menezes e nem tô lá, né? Quem vai escalar é ele, né? Mas eu acho que esse jogo a gente tem que ter uma certa cautela, apesar de que o Marinho não vai jogar. O jogo do Fortaleza ele flui muito pela direita, que seria o lado esquerdo do nosso ataque, né? Principalmente com o Pikachu, que vai começar a jogar, que é nosso terror, né? O Pikachu aparece na nossa frente, parece que nós estamos vendo o Rinos Mitchell como técnico e o Arjen Robben na ponta, né? É o Pikachu, não é o Arjen Robben, é o Pikachu. Então eu seria um pouco mais cauteloso. Eu faria uma escalação, eu colocaria 3 zagueiros, eu colocaria o Veríssimo na sobra, Gil de um lado e o Caetano do outro, para dar uma cobertura mais eficiente no Fábio. E não precisa de Wesley. O Wesley está baixando muito a cabeça, está querendo resolver tudo sozinho. Não precisa de Wesley. Principalmente no começo do jogo, no primeiro tempo. A gente precisa do Yuri batendo cabeça lá na frente. Precisa de um meio de campo consistente com os 2 volantes e mais o Renato. E precisa de uma defesa, na minha opinião, com 3 zagueiros. Então eu colocaria Fagner e Fábio Santos nas alas, o Veríssimo na sobra, Caetano e Gil. Gil na direita, Caetano na esquerda. Os 2 volantes, né, o Maicon e o Moscardo, o Renato, e colocaria o Yuri na frente com o Rojas na direita. Então, como é que o time funcionaria? Encostaria no Yuri ou o Renato, ora o Rojas. Um dos 2 encostaria no Yuri. Abrindo um corredor, principalmente o Rojas, se ele jogar pela direita, ele pode ir para o meio, abrindo um corredor para o Fagner. Porque como nós vamos estar bem protegidos na esquerda, com os 3 zagueiros e mais o Fábio na lateral, abre uma possibilidade de um apoio mais efetivo do Fagner. O Fagner apoia muito bem. Então, se o Rojas vai para o meio encostar no Yuri, ele abre um corredor para o Fagner e por ali a gente pode conseguir fazer um gol. Pelo menos um gol para dar uma tranquilidade para nós. E se eu estou sentado ali, eu faria isso, mas eu não estou, né? Nem ganho o que ganha o Mano para pensar, mas é a minha opinião. Bom, é que só uma coisa, né? O sobrinho não falou Bruno Mendes, né? O sobrinho falou Caetano. Nem sei por que ele alijou o Bruno Mendes. Não, Caetano por causa do lado esquerdo, Tatá. Por causa que o Caetano eu coloquei o Bruno Mendes no impulso aqui, porque eu realmente não sou fã. Eu não sou fã do Caetano, então foi muito... eu acho o Caetano um jogador abaixíssima média. Isso a gente vai falar quando a gente for falar do jogo contra o São Paulo. Porque o Caetano é um jogador canhoto, Sim, então eu acho que a gente tem que proteger mais o lado esquerdo com 2 canhotos, entendeu? Eu entendi. Bruno Filho, e aí? E o seu campinho, o que seria? O que dá para aprontar com Fortaleza? O Chico Sobrinho quer jogar com 3 zagueiros. Otávio Muniz sendo influenciado por mim, quer pôr o Romero para fechar do lado direito. Para ser simpático, mas não consigo. Depois que eu ouço algumas coisas aí, para mim... Então eu vou ser eu mesmo que é melhor, né? Não dá para aprontar nada. O Corinthians é horroroso. O Corinthians é um time horrível.
E eu não tinha dito o placar, eu vou dizer agora. Fortaleza ganha o jogo com o pé nas costas. Para mim não interessa se é losango, se é triângulo. Eu vou torcer para o Corinthians. Mas o Corinthians está bem abaixo do Fortaleza. Muito abaixo. O Corinthians não joga nada. O Corinthians é um time ruim. Pode ser com o Maico, com o Romero, com a mãe do Pantanha. O Corinthians é um time horroroso. Então eu não queria, mas agora eu vou dizer. O Corinthians perde o jogo para o Fortaleza e com uma certa facilidade. Certo? Ok. Luiz Felipe Bruno, e aí? O que você pensa? E o seu campinho, o que seria? Tem alguma forma de jogar? Vamos tomar uma bucha, como disse o Bruno Filho? Tem que jogar com 3 zagueiros? Diga lá. Vamos lá, deixa eu usar o meu tempo aqui também de uma forma mais eficiente aqui. Bom, primeiro eu acho que eu concordo com 3 zagueiros, eu acho que tem que ter o terceiro zagueiro sim, e tiraria o Wesley. Então, basicamente eu concordo com a análise que o Chico fez. Acho que o Wesley não está bem, iria com 3 zagueiros e sem o Wesley, tá? Só para retomar aqui rapidinho o assunto do Mano, que eu não dei minha opinião aqui sobre o Mano. Você falou em aproveitamento, né? O aproveitamento do Mano histórico é 63% no Corinthians, um aproveitamento bastante acima da média, né? Se a gente pegar as duas passagens do Mano, a gente vai lembrar ali 2008, a Série B, ele subiu 2009, aquele grande time campeão da Copa do Brasil, paulista, e em 2010 ele sai para a seleção brasileira no meio do ano. E eu me lembro bem porque eu estava nesse jogo, um jogo no meio do ano contra o Guarani, foi a despedida dele. Eu nunca tinha visto ele foi ovacionado no Pacaembu. Vocês vão lembrar, os jogadores jogaram ali para cima, ele deu volta olímpica, Mano do Mano era a camisa, lembrei agora aqui, sou o Mano do Mano. Então, ele saiu ovacionado do Corinthians em 2010. Depois, a segunda passagem dele de 2014, que eu acho que as pessoas não reconhecem, ele fez um bom trabalho. Para mim, ele monta a base do que viria a ser depois o time campeão brasileiro de 2015. Ele que revelou o Arana, ele revelou o Maico, ele deixou uma base bem feitinha ali, né? E só como curiosidade aqui, vamos ver, vou fazer uma enquete aqui rápida nos participantes, né? O Mano, ele é o terceiro técnico que mais dirigiu o Corinthians na história, tá? 248 partidas. Quero saber quem é o primeiro e quem é o segundo. Quem quer arriscar? 240. Bom, o Tite está entre os dois, certo? Tite é o segundo. Quem é o primeiro? Tite é o segundo. Oswaldo Brandão. Não. Brandão, 435, Brandão. Tite, 378 e Mano, 248. O Brandão acho que consegue ser o técnico mais longevo de 2 times, né, Tatá, se não me engano. Ele também porque o Brandão ele pega 2 fases, do outro lado também. Do outro lado também. Sim, lado. É verdade. E Felipe, a respeito do time que vai jogar contra o Fortaleza, o que você pensa? Time, falei, né? Eu sou a favor do terceiro zagueiro, concordo com a análise do Chico, pode ser o Caetano, pode ser o Bruno Mendes, que é um zagueiro que o Mano gosta, treinou ele no Internacional, tiraria o Wesley. E só lembrando, né, acho que o Juliano fez um bom jogo contra o São Paulo. O Mano, em 2010, quando ele vai para a seleção brasileira, ele usa bastante o Juliano. É um jogador que em 2010, o Juliano era do Inter, né? O Juliano foi, se não me engano, o melhor jogador da Libertadores 2010 pelo Inter. Então o Mano sabe usar o Juliano. Então é um cara que já jogou bola contra o São Paulo e deve melhorar, porque o Mano conhece esse jogador, assim como conhece o Bruno Mendes. Muito bem, as cartas estão na mesa. Para o sobrinho, o jogo pode ser ganho, para o Bruno Filho não, para o Otávio e para o Felipe sim. E eu não sei o que dizer. Honestamente, acho que eu vou, como eu acertei o placar a semana passada, né, 1-1, eu acho que eu vou de novo em empate, e acho que vai ser um empate sem gols. Para a gente fechar o jogo contra o Fortaleza e relembrar assuntos que já foram, vamos arriscar aqui uma ideia de placar. Otávio, qual é a sua ideia de placar? Olha, eu creio que vai ter 2 cenários. Eu concordo com você no empate sem gols. Mas se o time entrar sem alma, igual foi terça-feira, vai tomar de 2-3-1 e vai ser feio. Então eu quero acreditar no primeiro cenário. Quero acreditar que o Mano mudou o ambiente e vai fazer aquela preleção boa que ele faz. Para mim, 0-0. Primeiro cenário, 0-0 e passa nos pênaltis. Felipe. 1-1, Corinthians nos pênaltis. Bruno Filho, essa derrota que você coloca vai ser acachapante, então, na sua visão. O Corinthians vai tomar um 3-0 em Fortaleza, é isso? Quer palpite de Corinthians em marcha ou quer o palpite? Você que escolhe. Você falou que tem que falar sempre a verdade. Fala a verdade. Corinthians em marcha é o programa, mas fala a verdade. Os participantes afirmar
que o Corinthians vai perder. O Tavinho tem uma vontade muito grande, mas não consegue. Então você tem que separar. Corinthians em marcha, vamos lá, aquela mesmice de sempre. Vai ser 1-1 e o Corinthians passa nos pênaltis. Ninguém tem coragem de dizer vai ser 1-0 para o Corinthians. Então a mesmice do Corinthians em marcha é essa. Placar meu, fora do Corinthians em marcha, é Fortaleza 2-0. Fortaleza 2-0 para o Bruno Filho. Chico Sobrinho, e aí? 2-1 pra gente, Tatá, com um gol do Yuri. Eu tenho certeza absoluta que o Yuri vai fazer um gol no Castelão, mas absoluta. Eu, se pudesse, porque eu não posso, eu apostaria tudo que eu tenho num gol do Yuri, lá naqueles sites de aposta que eu não uso, né? Não faço aquilo. Eu apostaria tudo. Se eu tivesse hoje o dinheiro que eu tivesse num desses sites, eu apostaria que o Yuri vai fazer um gol no Castelão e nós vamos ganhar o jogo de 2-1. Hoje eu vi vários palpites, 99% das pessoas estão falando que vai ser 1-1, não vai. Não tem pênalti nesse jogo aí. Nós vamos ganhar de 2-1. Bruno Filho, pois não? Só para dizer, o Tavinho levantou, desculpe, viu, Tavinho? Você vê como ele me provoca, né? Ele faz para me provocar e eu não faço nada para provocar ele. Mas ele faz para me provocar. Quer dizer, o cara foi descobrir um 2-1 lá no Castelão com a certeza de que vai ter um gol do Yuri Alberto, que não consegue chutar uma bola no gol. Mas ele tem certeza absoluta. Bruno, absoluto. Eu posso dizer para você, eu tô olhando aqui para essa tela, vendo vocês nitidamente. Estou olhando nitidamente para vocês. Estou olhando para o meu copo com água, para o meu abajur, para minhas coisas do trabalho e tudo mais. Tudo que eu estou vendo aqui está claro. E outra coisa que está claro, eu estou vendo o Yuri correr para a torcida do Corinthians ali em cima no Castelão, aquelas 5, 6 mil pessoas, e dando aquele salto que ele dá, dando aquela porrada na bandeirinha de escanteio. Você me cobra. Depois você vai me cobrar, fala, pô, tá vendo? Você é louco, o Yuri não tocou na bola. Me cobra, calma. Eu falei 2 programas atrás, tinha aquela maratona de jogos, eu falei que o Corinthians na arena não perde jogo. Aí você fala, não, porque o time é ruim. Já jogou com o Grêmio, não perdeu. Jogou com o Botafogo, que é líder, ganhou. Não perde jogo. É jogo com Fortaleza, que é o melhor time do Brasil, na tua opinião. Fortaleza é um monstro. Nossa, Fortaleza é o Bayern de Munique do Ceará. Que empatamos com eles aqui 1-1 também. Com um time ruim que a gente tem, 2-1. O Yuri Alberto. Tá bom. Tá falado, você provocou ele, ele aceitou a provocação, ele tá se matando de rir com o negócio do Bayern de Munique. Otávio, você levantou o dedo, diga. Espetacular, ele é o maior corintiano, eu já falei isso aqui. Ele é o maior corintiano aqui, que eu conheço. Aqui, ó. Diga, Otávio. Então, eu tento, só fazendo um paralelo aqui, eu sou um pouquinho pé no chão, porque ele não me permite, peraí, esse rapaz aqui, ele não me permite ser muito aéreo. Mas quando o Corinthians estava tomando sacolada, tava 3-0 no agregado pro Flamengo na Libertadores ano passado, eu tava torcendo ainda porque eu achei que o William ia virar o jogo, Roger Guedes. Mas eu não sou pé no chão, não. E quando eu dou minha opinião, eu sou sincero. Eu acho que o Corinthians não vai perder o jogo, não tem como perder o jogo amanhã. Mas eu acho que o trabalho do Mano ainda precisa de se fosse uma semana a mais, meu placar ia ser 2-1 pro Corinthians, igual o meu tio Chico. Mas, cara, eu não falo que o Corinthians vai perder porque o Corinthians não tem time pra perder, cara. O Corinthians, na minha opinião, bem treinado, com algumas peças colocadas, mandando embora esse Matheus Bidu horroroso, esse Caetano horroroso, esse Wesley, esse Pedro que não jogam porcaria nenhuma. O Corinthians tem time pra ser campeão da Libertadores, rapaz. A gente tem Gil e Lucas Veríssimo, Gil jogando uma bola finíssima. Lucas Veríssimo quase jogou Copa do Mundo. Calma, Valente. Yuri Alberto, o Yuri Alberto é um talento. Deixa eu só falar uma coisa, eu não posso deixar passar o momento da emoção da tua fala. Você, da ala jovem, você e o Felipe e o Léo, dos 3, você é o mais fanático. Pode ter certeza absoluta. Disparado. O dia que o Corinthians virou 3-2 contra o Grêmio, que estava perdendo 2-0, tua veia saltava aqui, parecia que ela ia sair do pescoço. Que é isso? Fiquei louco. Mas calma, Valente, calma que tem jogo. Só para lembrar, né? Já que todo mundo gosta de número, eu já dei as minhas credenciais aqui, né? Corinthians e Fortaleza, 9 últimos encontros no Castelão. 4 vitórias do Fortaleza, 4 do Corinthians e um empate. Esse é o scout de Corinthians e Fortaleza.
e essa aí do Bayern de Munique do Nordeste foi espetacular, mas o jogo é perigosíssimo. Bom, a gente foi além da conta na história de Corinthians e Fortaleza, né? Você levantou a mão, Felipe, ou foi só um gesto aí? Não, eu tava cutucando a caneta aqui, Tatá. Ah, Toca o tá barco bom, aí. pensei que você tinha levantado. É o Bom, nervosismo do jogo já. na semana passada, o jogo foi 1-1. Roda só um pouquinho aí, Otávio, dos melhores momentos. A gente tá faltando muito pouco para terminar o programa. Nós empatamos 1-1, né? Aí imagens cedidas pelo SBT. Quero mandar um grande abraço ao Kleber Machado, que estreou. Tava com saudade de ouvir o Kleber. Foi bem legal. O Fortaleza amassou a gente, né, gente? Vamos combinar, hein, Bruno Filho? Principalmente no primeiro tempo, né? Mas o segundo o Chico Sobrinho, o Fortaleza é bem abaixo do Corinthians. Deve ter tido alguma. Deve ter dado febre no Fortaleza. Pelo que eu vi, Pode né? ser. Eu acho que eu vejo um jogo diferente do Chico. Ele vê um jogo, eu vejo outro. Eu não sei. Mas Pois tudo é, bem, vamos em frente. é isso, faz Vamos parte, ver. são opiniões. Nós fomos amassados ou não fomos no primeiro tempo, Felipe? Fomos amassados. Segundo tempo insosso, time muito confuso, né? Mas eu acho que isso aí ficou para trás, né? Eu acho que já trocamos o técnico, eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? Por incrível que pareça, eu não sei se a gente vai falar aqui do jogo contra o São Paulo, mas já vou dar minha opinião Vamos também. sim. Para mim, foi um dos menos piores, dos melhores jogos, ou menos piores dos últimos tempos do Corinthians. Eu acho que dentro de uma configuração de muitos jogadores poupados, até que o time conseguiu mostrar alguma coisa ali. Achei que o Juliano fez uma boa partida, então eu acho que é olhar para frente. Esse jogo aí contra o Fortaleza, para mim, já ficou para trás e não jogamos nada nesse dia, Tatá. Perfeitamente. Sobrinho, a gente pode falar que o goleiro rebateu a bola para dentro, né? Não é proibido falar do nosso goleiro, não, né? Sim, claro, claro. Ele rebateu para dele. Ele tem esse defeito, né? No monte de qualidade que ele tem, são inúmeras as qualidades, é o maior pegador de pênalti da história do Corinthians, né? Ele tem esse defeito de dar passo para trás, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Ele já teve várias situações onde ele tenta defender a bola dentro do gol, né? Então, esse é um defeito que não sei se ele consegue corrigir já a essa altura do campeonato, mas é uma das coisas que realmente eu noto nele. Na questão do Fortaleza, só para agora encerrar da minha parte o que eu acho, eu não acho o Fortaleza um time ruim, não acho. Eu acho o Fortaleza um time bem armado, é um time muito bem treinado. Eu só não vejo tecnicamente, não consigo enxergar tecnicamente essa diferença que vocês falam que tem entre o Fortaleza e o Corinthians. Eu não consigo ver. Eu coloco o time por time, um do lado do outro. Eu não consigo dizer, por exemplo, que o Tinga é mais jogador que o Fagner, que o Brites e o Tite são mais jogadores que Lucas Veríssimo e Gil. Eu não consigo. Eu não consigo dizer que Pochettino é melhor que Renato Augusto. Eu não consigo dizer que Lucero é melhor que Yuri Alberto. Eu não consigo. Não adianta, eu faço esforço aqui. Porra, o Fortaleza, que tá no ano passado estava na zona do rebaixamento até a metade do segundo turno. Deu aquela arrancada, mas estava lá, virou o primeiro turno em último lugar. Eu não consigo ver esse Fortaleza tecnicamente superior ao Corinthians. Agora, o conjunto, obviamente, é treinado pelo mesmo técnico há 3 anos, tem que jogar bola mesmo. É isso. Pois é, e aí vimos o gol de empate do Corinthians, ainda sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, com o Yuri Alberto. Otávio, já vamos trocar para São Paulo e Corinthians no final de semana, porque a gente está a 7 minutos do encerramento do programa, e você começa falando sobre o jogo do São Paulo. O Corinthians larga na frente com o gol do Romero e depois toma a virada 2-1. Eu não consegui ver isso que o Felipe enxergou. O menos. Eu não tenho nem palavras para definir. Essa é a minha opinião. O Corinthians só foi lá para cumprir tabela mesmo, porque não tinha como arrumar um ponto. 3 jogos que nós enfrentamos eles, 2 na Copa do Brasil e esse. São Paulo jogou mais em todos. 2 jogos contra o São Paulo e as 2 vezes com 2 treinadores e um terceiro na beira do banco. Não teve um cidadão para falar pro cara assim: escuta, tem algum moleque que corre aí? Tem esse Rony aqui. Fala, ó, Rony, é o seguinte: você não vai jogar hoje. Você vai com o Lucas Moura até o banheiro. Não é possível que não tenha um treinador que pensa nisso, meu filho. É verdade. Eu só queria deixar claro que eu esqueci agora há pouco de dizer. Hoje é aniversário do Roger Guedes.
Ele faz 26 anos, eu acho que o Roger Guedes foi um dos bons Tá jogadores. aqui na minha camisa, tá aqui na minha camisa. Que saudade, meu Deus! Do Roger Guedes, hoje é aniversário dele. O Corinthians, eu não vou dizer que tomou um passeio do São Paulo, porque o jogo foi ruim, né? Mas o Corinthians não jogou nada. O Corinthians jogou uma partida horrorosa e tomou um gol que eu não via desde o tempo que eu jogava lá no campinho do Zusa, na nossa quadra de society. Tomou um gol de linha de passe. Um ficou olhando para o outro, o cara conseguiu fazer no futebol profissional um corta-luz na pequena área. Então, depois que eu vi um corta-luz na pequena área, com os zagueiros todos aí que tem, não tem condição. Eu acho que o Corinthians perdeu porque o São Paulo jogou um pouquinho mais. Jogo ruim dos dois lados, mas o São Paulo mereceu. Beleza. Bom, não dá tempo para mais nada. Otávio, obrigado e até o próximo Corinthians em Marcha. Rápido, voando, que o programa já acabou. Rapidão. Tchau, gente. Um prazer aqui estar com vocês. Só queria falar que o gol foi de novo pelo lado esquerdo da nossa defesa. A gente precisa contratar gente para 2024. Um beijo. Enquanto ele não demitiu o Fábio Santos e o Bidu, ele não para. O Luxemburgo ele já conseguiu. Felipe, um grande abraço, obrigado, até o próximo. Silvinho, Lázaro, Cuca, Jair Ventura, Alex Stivel, todos sofreram a mesma pressão do Luxemburgo. Abraço e até a próxima. É isso aí. Bruno Filho, um grande abraço aí na nossa Paraíba e até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Espero estar errado e amanhã está aqui na minha casa vibrando com uma classificação do Corinthians. Mas não é isso que me parece que vai acontecer. Um abraço. Obrigado. Chico Sobrinho, vá dormir de agasalho e de camisa e vamos ver o que vai acontecer, hein? Tá contando aqui quantos dedos tem Sim, aqui? 9. Põe a outra mão pra 9, dentro. 9, Ao 9. contrário. Ao contrário, 9, isso. 9. Ao contrário, 9, isso aí. 9, Isso aí. 9. 9. Camisa É o número dele, da, tá bom. é o número da camisa dele. Amanhã, ó. Beleza. Olha, se você está vendo esse programa em outro horário, pela Com Brasil, em videotape, saiba que nós estávamos todos juntos aqui no segundo dia do mês de outubro, tratando do Corinthians em Marcha. Para você que esteve com a gente até agora, um grande abraço, muito obrigado, fique com Deus. Lembre que nada na vida é por acaso. É duro, hein? É duro. Mas eu não aguento, é mais forte que eu. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Tchau, pessoal. Você acabou de assistir mais uma atração exclusiva. National Sports Channel. Isto é esporte.